Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar aqui de alguns fatos importantes para a gente relembrar a respeito das orações, tá bom? Tá na página 37, na apostila didática. Então, olha, primeiro falaremos sobre as orações. Orações são ideias que organizamos em torno de verbos. Para ter oração, tem que ter verbo, certo? Relembraram? As orações podem ser reunidas formando períodos compostos, certo? Esses períodos compostos, a gente vai ver, né? A gente já viu, na verdade, que eles são divididos em compostos por coordenação ou por subordinação. Então, a reunião de orações pode ser feita com o uso de conjunções ou não. Por que ou não? Aqui, olha, nas coordenadas, nós temos coordenadas sindéticas e coordenadas assindéticas, que são aquelas orações que são unidas apenas por uma vírgula, certo? Ora fazia as atividades, ora não. Então, mas ora não tem verbo. Tem, ele está subentendido. Ora não fazia as atividades, não é? Não tem conjunção. E aí eu posso colocar uma oração e colocar a conjunção, uma coordenada sindética aditiva. Ele fazia as atividades e se preocupava com o colega. Então, aí eu tenho a conjunção e, certo? E aí eu tenho uma coordenada sindética aditiva, porque tem a função de somar, certo? E as orações são independentes. Então, seguindo, as orações podem ter sentido completo e permanecer independentes. Vamos grifar. Mesmo em um período composto. Nesse caso, é possível separá-las sem maiores dificuldades, sempre que se queira, certo? A gente consegue separar as orações e elas vão possuir sentido. Vocês fizeram uma atividade assim lá na apostila de atividades. Então, essas orações independentes, elas são classificadas como orações coordenadas. Há orações que completam a estrutura e o sentido de outra. Podem aparecer como sujeito dessa oração, complemento verbal ou aposto. Essas orações são chamadas de orações subordinadas. Elas não têm sentido completo quando a gente vai separá-las, não é? Então, elas são orações dependentes. Relembraram? Não apareceu aqui no vídeo, não é? Então, ó, as orações subordinadas, elas não têm sentido completo quando separadas, então, elas têm dependência uma da outra. A oração subordinada depende da oração principal, certo? Senão não fará sentido. Relembraram? Aqui são só lembretes do que já foi estudado neste bimestre e até um pouquinho nos bimestres anteriores. Seguindo, a palavra que, ao integrar orações subordinadas a uma oração principal, é classificada como conjunção integrante, tendo apenas um papel de ligação, certo? Conjunções, elas têm o papel de ligar as orações, certo? E o que ele pode ser tanto um pronome relativo, como pode ser também uma conjunção. Então, a gente tem que saber diferenciar,
não é? Quando está substituindo um termo já dito, então será um pronome relativo. Se estiver servindo apenas para ligar as orações, será uma conjunção integrante, certo? Conjunção integrante das orações subordinadas, tá? As orações coordenadas não têm o que como conjunção integrante, não. Então, vamos aqui ao exemplo. Pedi que ela me contasse a sua história. Então, olha, pedi o quê? Então, eu preciso de um complemento para esta oração, não é? Aqui não faz sentido sozinho. Então, pedi é a oração principal. Ah, eu posso ter uma oração com apenas uma palavra? Pode, não tem importância. Pode sim. Então, que ela me contasse a sua história. Esta oração está completando a oração principal, certo? E essa oração principal, olha aqui, eu só tenho uma palavra e essa palavra é o verbo, certo? Então, o que complementa o sentido de um verbo é o quê? Um objeto, não é? Então, a oração subordinada, desculpa, a oração subordinada aqui, ela será o quê? Um complemento verbal. Será um objeto. Então, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, e aí, com a função de objeto direto. Então, objetiva, direto, certo? E aqui, ó, eu tenho o que é a minha conjunção integrante. Está servindo, olha, apenas para ligar a oração principal à oração subordinada, certo? Faz parte da oração subordinada. Posso ter invertido, tá, gente? Eu posso ter primeiro a oração subordinada e depois a oração principal. Isso aqui não é regra que tem que vir primeiro a oração principal, não. Então, tem que ter a atenção mesmo. A oração que depender é que vai ser a oração subordinada. E ela terá a conjunção, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, a conjunção que, mas tem várias outras.